Olá, meus amigos, aqui é Clerão Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Frito nem no site dos Irmãos Mario. E a Epic Games teve uma vitória nos tribunais contra a Apple, num caso de antitrust, de anti-monopólio. Né? O que acontece é o seguinte, vou resumir um problema aqui. Se você quer fazer um jogo, um app, alguma coisa, se você faz para Android ou para, né, Apple, né, no caso o iPhone, você tem que vender, passar esses apps obrigatoriamente pela Play Store da Google e pela Apple Store dos produtos da Apple. Esse que é o problema. Como eles são os únicos intermediários da história, eles ficam. Então, digamos que você cria um jogo, ou um app, ou um livro, ou qualquer coisa que seja vender em questão de celular. Eles ficam com 30% desse valor, aproximadamente, só para servir de middleman, né, de intermediário. E isso gerou o que forma uma espécie de duópolo, um monopólio, no caso Play Store para todos os produtos que são Android e Apple para todos os produtos da Apple. Ou seja, se você é aí que entra a parte complicada. Qualquer coisa que você fala, não, só você seguir os termos e serviços. Só que a questão é essa. A partir do momento que essas empresas são as únicas intermediárias, elas podem mudar os termos de serviço quando elas quiserem. Foi aí que o dono da Epic Games, que ficou pé da vida com isso, o que ele fez? Ele criou o V-Bucks, né? V-Bucks no Battle Royale, que é basicamente no Fortnite. É uma forma de você comprar moeda dentro do jogo, para você usar dentro do jogo, porém sem usar a Apple Store. Ele criou um sistema de pagamento fora da Apple Store, sem ter que usar, né, os aplicativos da Apple, porque a Apple não podia cobrar esses valores. Obviamente a Apple ficou pé da vida e a Google também, e por isso que Fortnite foi banido da Apple Store até um recente tempo, se não me engano voltou agora. E a Google também ameaçou banir a Fortnite da Play Store, ou seja, ninguém poderia baixar Fortnite se estivesse um celular Android. Aí eles entraram com o processo de antitrust de monopólio. Essa é a parte complicada. Eles têm um monopólio porque o monopólio sempre tem é sempre nos intermediários, entendeu? Por exemplo, os devs ou as produtoras de game não estão, digamos, vendendo para você o game diretamente, entendeu? Apple e Google não querem isso. Eles precisam do ter intermediário, porque no intermediário eles falam, não, não, você só vai comprar aqui, a gente garante, é aquela famosa, nós garantimos segurança e proteção às crianças. Mas na verdade eles não estão protegendo ninguém, eles estão protegendo eles mesmos e tirando um pedaço do dinheiro da parte. Aí o que acontece? O desenvolvedor, seja ele grande que nem Epic Games, ou um desenvolvedor indie, ele perde receita, né? Porque os caras tiram 30% dos seus valores, e isso deixa o produto mais caro para o consumidor, ou seja, prejudica quem está fabricando e prejudica o consumidor também. Ou seja, é o intermediário que fica sugando tudo. Né? Isso só acontece quando, como todo monopólio, diferentemente do que as pessoas falam, todo monopólio só acontece quando existe a corrupção governamental. E, obviamente, todo político corrupto, que descobriram aí que tinha muitos juízes e políticos corruptos sendo pagos para ambos os lados, né, para manter esse duópolo, esse monopólio. Eu falo duópolo porque são tanto Google e Apple, né? E também funcionários públicos que eram muito velhos. Quando eu digo funcionários públicos, quero dizer juízes, advogados, etc. Gente na lei, que eram velhos demais para não entender como a tecnologia funciona. A questão é que eles ganharam, eles tiveram uma vitória aqui. Essa vitória é importante porque pode acabar com esse monopólio. Por quê? Precisamos de mais empresas que possam transmitir, né, seus apps, sejam games ou não, diretamente para o consumidor sem necessidade de passar por intermediários. Por quê? Porque isso aumenta a competição, ou seja, Apple e Google terão que mudar os preços, oferecer serviços melhores, etc., para poder fazer. É por isso que às vezes você pensa, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu jogo Fate Grand Order, é um app, é um jogo gacha.
O jogo saiu em 2018. Ele só foi ser liberado na Apple Store, acho que o ano passado. Pensa bem, olha o tempo que levou. Aí você pensa, por quê? Provavelmente porque a Apple Store, Apple Store e Google Store, né, Play Store. Porque provavelmente eles estavam inventando um monte de coisa e tentando censurar, ou tentando bloquear, ou cobrando muita coisa, ou seja, levou tempo. Como que eu fazia? Eu tinha que baixar separado, baixar por APK. Aí você pensa, ok, mas qualquer um pode fazer isso? Qualquer um que entende de tecnologia pode fazer isso. Não é todo mundo que entende de tecnologia. Então, a maioria do cliente comum não vai conseguir achar. Porque você também não pode exigir que o cliente comum seja savvy em tecnologia para baixar. Se você quer vender o produto, você tem que disponibilizar ele de uma maneira que ele consiga entender a forma como adquiri-lo. Entendeu? E essas empresas, como Google e Apple, impedem isso. Entendeu? Então, é uma grande vitória para poder tentar quebrar esse tipo de monopólio, porque vai ajudar muito games, principalmente games para celular, né, mobile, que existem em grande quantidade e crescem cada vez mais, mas também para outras coisas, livros, aplicativos em geral, etc. Né? Porque é assim que você faz. Quando você consegue fazer do vendedor direto, né, do desenvolvedor, do vendedor direto para o consumidor, sem ter muitos intermediários, é a melhor maneira de fazer negócio. É a melhor maneira de você ter um bom customer service, né, o serviço ao consumidor. O serviço ao consumidor é bom assim, quando a verdade é o seguinte, todos têm que sair ganhando. E dá para sair. Se o desenvolvedor fazer um produto, né, e ele consegue o seu lucro, e você consegue comprar a um preço razoável, a um preço justo, beleza, mano. Beleza. Como tem muitos desses intermediários aí cada um vai puxando, aí é o que acontece? O desenvolvedor perde, porque ele tem que ficar pagando esses caras, e o consumidor também perde, porque o produto chega caro. Então, esse é o maior problema, tá? Então, uma vitória aí para Epic Games, pelo menos para Epic Games, mas uma vitória para os gamers em geral, porque isso pode quebrar o monopólio de tanto da Google quanto da Apple, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.